ADX Florence. Nela não tem rebeliões constantes, não tem gritos ecoando pelos corredores, não tem cenas caóticas como a gente vê em filmes. Mas não se engane, o terror aqui é silencioso e psicológico. Localizada no estado do Colorado, nos Estados Unidos, é considerada a prisão mais segura do país. E não é à toa que ela ganhou o apelido de Alcatraz das Montanhas Rochosas. Quem entra aqui simplesmente desaparece do mundo. Essa prisão foi criada justamente para isolar os presos mais perigosos e violentos do planeta. Pessoas que o Estado decidiu que não podem, em hipótese alguma, conviver com mais ninguém. Os detentos passam 23 horas por dia completamente sozinhos, trancados em celas de concreto de pouco mais de 7 metros quadrados. As janelas são estreitas, feitas para mostrar apenas o céu. As refeições são entregues por uma pequena abertura na porta. Não existe contato humano direto. O banho de sol, quando acontece, é em um espaço cercado por muros altos, onde o único horizonte visível é o azul lá em cima. E sabe o que é mais assustador? O silêncio, sem conversa, sem vozes, sem rotina social, apenas o som dos próprios pensamentos. Os especialistas afirmam que esse tipo de isolamento extremo pode causar alucinações, depressão profunda, paranoia e até perda de noção de tempo. Alguns presos relatam que começam a falar sozinhos. Aqui não existe ressocialização, a lógica é simples, neutralizar completamente. E por isso, mesmo sem sangue nos corredores, uma prisão não precisa ser barulhenta ou violenta para ser aterradora. Que é isso? Uma prisão não precisa ser barulhenta ou violenta para ser aterrorizante. Vale lembrar que ela foi construída em 1994 e ela foi inaugurada em 10 de janeiro de 1995. A prisão foi criada após assassinatos de guardas em Marion, Illinois, e a obra custou 60 milhões de dólares. Localizada em Nova York, Rikers não é uma prisão comum, é um complexo gigantesco conhecido mundialmente como um dos lugares mais violentos do sistema prisional americano. Inclui celas apertadas, gangues controlando áreas como telefones e contrabando por guardas corruptos. Também foi registrado espancamento, estupros, mortes por negligência médica e gangues rivais dividindo o espaço, com pelo menos 6 suicídios notórios. Nos anos 1970 e 80, enfrentou rebeliões, suicídios e processos judiciais por condições desumanas. Composto por 10 unidades com capacidade para cerca de 14 mil detentos, pico de 20 mil na crise do crack, abriga majoritariamente negros e latinos em prisão preventiva. E aqui o problema nunca foi falta de muros, foi falta de controle. Um olhar errado, uma dívida pequena, uma disputa de território pode ser fatal. A violência é tão frequente que por muito tempo agressões entre presos eram tratadas quase como parte da rotina, né? E o detalhe mais assustador é que a maioria dos detentos nem foi condenado ainda. Rikers abriga principalmente presos provisórios, pessoas aguardando o julgamento, ou seja, indivíduos que teoricamente ainda são inocentes, acabam jogados em um ambiente onde sobreviver já é um desafio diário. Relatórios revelam um cenário de negligência extrema, falta de funcionários, corrupção, uso excessivo de força e mortes que poderiam ter sido evitadas. Houve casos de presos abandonados em celas sem atendimento médico, até morrerem sozinhos. Rikers se tornou tão simbólica do fracasso do sistema carcerário que o próprio governo anunciou planos para fechá-la, algo raro quando se fala de uma prisão desse tamanho. E a Gitarama não assusta por armas, gangues ou rebeliões cinematográficas, né? Ela assusta porque o corpo humano simplesmente não foi feito para viver dessa forma. Localizada em Ruanda, essa prisão ficou conhecida por um motivo chocante: a superlotação absurda. Projetada para algumas centenas de presos, chegou a abrigar milhares de pessoas ao mesmo tempo. Aqui o espaço desapareceu, muitos detentos não conseguiam sequer sentar ou deitar, e para conseguir dormir eles se revezavam, ficar de pé por horas encostado em outros corpos. O chão era tomado por sujeira, fezes, urina e restos de comida, uma situação bem precária. O ar era pesado, quente e quase impossível de respirar. O lugar devia ser abafado, meu Deus. Com tanta gente amontoada, doenças se espalhavam rapidamente. Infecções de pele, problemas respiratórios e desnutrição eram comuns. E o mais cruel, muitos presos estavam ali sem julgamento, detidos após o genocídio de Ruanda, aguardando processos que demoravam anos. Não era preciso brigar para morrer em Gitarama, bastava existir ali tempo demais. Conhecida mundialmente como Bangkok Hilton, a prisão de Bang Kwang é um lugar onde o tempo parece ter sido feito para torturar. Localizada na Tailândia, Bang Kwang abriga presos condenados à pena de morte. Muitos passam anos, às vezes décadas, aguardando a execução, sem saber quando o dia final vai chegar. Ela foi construída em 1927 entre 1931, sobre o rei Rama V, e além dos presos aguardarem apelações como de 10 a 25 anos, também tem a condenação perpétua, ou morte por fuzilamento e injeção letal. Presos estrangeiros como traficantes de drogas britânicos popularizaram sua fama da crueldade. Durante meses, os detentos ficavam com grilhões de ferro presos às pernas, pesando vários quilos. As celas são superlotadas, quentes e sufocantes. A comida
comida é mínima, a água racionada e o atendimento médico quase inexistente. Mas o verdadeiro terror acontece quando um nome é chamado. Quando isso acontece, todos os outros presos sabem que a espera de alguém acabou e que as deles são as próximas. O Carandiru não entrou pra história por ser apenas violento, ele entrou pra história porque mostrou o que acontece quando o Estado perde completamente o controle. Localizado em São Paulo, o complexo foi projetado para poucos milhares de presos, mas chegou a abrigar mais de 8 mil homens em condições desumanas. Quem mandava lá dentro não eram os guardas, eram os presos. A rotina era marcada por tensão constante, armas improvisadas, drogas circulando livremente e conflitos que podiam explodir a qualquer momento. E no fim, explodiu. Em 2 de outubro de 1992, uma rebelião no pavilhão 9 terminou em um dos maiores massacres da história do Brasil. A polícia militar invadiu o presídio e mais de 100 detentos foram mortos, muitos desarmados, alguns executados dentro das celas, e o Carandiru virou símbolo de tragédia, impunidade e falência do sistema prisional. O evento chocou o país e grande parte do mundo também, impulsionou o surgimento do PCC, o primeiro comando da capital, e gerou julgamentos. Beratan, condenado a 48 anos, morreu em 2007. A Black Doping, na Rússia, opera sob vigilância extrema de 24 horas, com rotinas rígidas para quebrar qualquer resistência. Iniciou como instalação militar e evoluiu para a prisão de elite no sistema penal russo, destacando-se por 0 fugas registradas. Ao entrar, os presos são vendados, obrigados a andar curvados e algemados em posições dolorosas. As celas são pequenas, geladas e constantemente vigiadas. Não existe lazer, não existe conversa, não existe descanso. Cada movimento ali é observado e o tempo perde sentido. Dias viram meses, meses viram anos. Aqui a punição não é dor imediata, é a vida inteira sob controle absoluto. Imagine um lugar feito para menos de 700 pessoas, mas abrigando quase 4 mil presos. Essa era a La Sabaneta. Localizado na Venezuela, ela foi inaugurada em 1958 sob o regime de Marcos Pérez Jiménez, dividida em alas para militares, reeducação, presos comuns e de alta segurança. A superlotação explodiu nos anos 1990, com o aumento da criminalidade, levando a gangues controlando o local com armas contrabandeadas. Imagine entrar em um lugar projetado para menos de 700 pessoas e descobrir que, por décadas, ele chegou a abrigar quase 4 mil presos. Faltava comida, água, higiene e atendimento médico. Os líderes, chamados de pranes, sei lá como é que fala essa merda, controlavam armas, proteção e até punições internas. O Estado praticamente não existia ali dentro. Em 1994, uma rebelião terminou em incêndio, tiros e dezenas de mortos, queimados e asfixiados. Foi uma das maiores tragédias prisionais do continente. Enfim, chegamos na prisão Cecote, a prisão que é localizada em El Salvador, um dos países mais seguros do mundo. E foi graças a essa prisão que isso foi possível. O Cecote em El Salvador é uma mega prisão criada para abrigar dezenas de milhares de pessoas sob o regime de emergência do país. Um lugar projetado não apenas para prender, mas para apagar qualquer traço de individualidade. Os presos não recebem visitas, não têm contato com advogados, não têm atividades, educação ou esperança. Relatos apontam superlotação extrema, falta de luz natural. Muitos descrevem o local como uma pena perpétua de desumanização. O lugar ele é até bastante iluminado, ele tem falta de luz natural porque eles são fechados com luz extremamente forte, onde os presos não fazem ideia se é dia ou noite. O lugar é totalmente iluminado 24 horas por dia. Aqui o objetivo não é recuperar, é neutralizar totalmente. O Cecote foi criado em resposta a uma onda de violências que levou El Salvador a ter a maior taxa de homicídio do mundo. Faz parte da Guerra às Gangues, iniciada em 2022 com uma de 62 mil prisões iniciais. Custou cerca de 100 milhões de dólares e ocupa 166 hectares, com 23 pavilhões, 19 torres de vigilância e muros de 11 metros de altura, cercas eletrificadas, drones e vigilância de 24 horas. Presos andam algemados, de cabeça raspada e sem visitas familiares. E assim terminamos mais um vídeo com o Cecote, a prisão com mais segurança possível. E ainda vale lembrar que o presidente de El Salvador mandou uma mensagem para que se os presos pensassem em fugir. Se eles fizerem isso, não haverá nenhuma refeição nas prisões. Juro por Deus. Eles não comerão um grão de arroz. E vamos ver quanto tempo duram. É isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você curtiu e quer mais vídeos como esse, mais vídeos de curiosidades, se inscreva no canal. A gente tá crescendo muito rápido. Muito obrigado para quem tá assistindo os vídeos, para quem tá acompanhando, para quem comenta. Aguardem os próximos vídeos. Tem muito vídeo massa para sair. E é isso. Obrigado por assistir até aqui.